Bom dia aí, pessoal. Vamos hoje então fazer a nossa aula aí sobre números proporcionais, tá? Na verdade, nós vamos começar aqui com uma explicaçãozinha do que seriam números proporcionais, né? Então, assim, ó, eu tendo uma constante numérica, tá? Uma sucessão numérica, né? Representado aqui por A, B e C, né? Eu posso dizer que uma sucessão de números ela pode ser proporcional a outra, né? Eles aqui estão representados por A, B e C, né? Então, quando eu tenho duas sucessões de números, pode existir uma proporcionalidade entre as duas, quando eu consigo formar razões entre esses valores de A, entre esses valores de B e entre esses valores de C, escrevendo razões, né? Razões são o quê? Frações. Então, eu tenho A1 sobre A2, né? O primeiro sobre o primeiro, tá? Eu tenho B1 sobre B2, o segundo sobre o segundo, e tenho C1 sobre C2, que é o terceiro sobre o terceiro, né? Esses números, essas sucessões, elas vão ser proporcionais uma à outra, desde que essas razões aqui tenham o mesmo fator de proporcionalidade constante, ou seja, esse valor de K. O que seria esse valor de K? É o valor inteiro decimal que é representado pela divisão de cada um. Tá? Se a gente dividir A1, né? Vamos dividir, colocar aqui A1 dividido por A2, né? Está na forma de fração, ele vai ter um fator proporcional igual à divisão do B1 pelo B2 e igual à divisão do C1 pelo C2, né? Porque as frações elas representam divisões, né, do numerador pelo denominador, tá? Então, se todas tiverem o mesmo valor numérico na sua divisão, esse valor numérico é K, que é o fator de proporcionalidade. Então, elas são proporcionais umas às outras, tá? A gente também pode se referir à proporcionalidade quando a gente trabalha com fração equivalente. Por exemplo, se eu tivesse aqui 1/2, que é 0,5, e aqui eu tivesse 2/4, que também é 0,5, são frações que são equivalentes, né? Elas valem a mesma coisa, embora estejam representadas por números diferentes. Tá bom? Vamos aí a alguns exemplos agora. Mas antes dos exemplos, né? Esse tipo de proporção aqui, pessoal, é a proporção, são números diretamente proporcionais, tá? Números diretamente proporcionais. Tá? Então, essa ordem, essa regra aqui, ela é estabelecida pelos números diretamente proporcionais. Mais adiante a gente vai ver também os números inversamente proporcionais. Bom, pessoal, aqui no exemplo 2 do plano de vocês, tá? Verificar se o número 3, 4 e 11, essa sucessão de números, ela é diretamente proporcional a 6, 8 e 22, né? Então a gente já sabe que temos que formar razões entre os primeiros, os segundos e os terceiros, né? Então a gente vai ter 3 sobre 6 igual a 4 sobre 8 igual a 11 sobre 22, tá? Se todos eles tiverem a mesmo fator de proporcionalidade, né? Então significa que eles são diretamente proporcionais. Como é que eu vou fazer essa verificação? Dividindo o numerador pelo denominador, né? Então aqui a gente tem o 3 dividido por 6, tá? Aqui a gente tem 4 dividido por 8 e 11 dividido por 22. Todos têm que ser igual ao K, né? Tem que ter a mesma constante. 3 dividido por 6, como o de cima é metade que o de baixo, a gente já sabe que isso é 1,5, né? Que é 0,5. Então, como todos o numerador aqui é a metade do denominador, todos eles vão representar 0,5, tá? Significa então que todos eles vão ter o mesmo fator de proporcionalidade, que é constante, né? Ou seja, não mudou. Todos são o mesmo, então são diretamente proporcionais, tá? Era para fazer essa verificação. Então eles são diretamente proporcionais. Muito bem.
Bom, pessoal, estamos aqui no exemplo 3, né? Desculpa, exemplo 4 do plano de vocês, né? Exemplo 4, tá? Também para verificar se existe uma proporcionalidade direta entre as duas sequências numéricas, né? Então, nós vamos ter 4 sobre 8, que é igual a 9 sobre 5, né? Que tem que ser igual a 15 sobre 20. Todos eles têm que ter o mesmo fator de proporcionalidade. Vamos fazer a divisão. Como 4 é metade do 8, então já sei que aqui é 0,5. Né? 9 dividido por 5 já não vai dar. Né? Se a gente fizer a continha aqui, vamos fazer aqui, ó, 9 dividido por 5, a gente vai encontrar 1,8. Tá? Então já é diferente. Ó. Vamos ver o próximo. 15 sobre 20. 15 sobre 20. Né? Dividido por 20. 15 dividido por 20. 0,0. Aqui vai dar 7 vezes. 140. Vai sobrar 10. Mais um 0 aqui. Mais 4. 5 vezes. Né? Então 0,75. Também é diferente. Então, todos têm a constante de proporcionalidade diferente, né? Significa que eles não são diretamente proporcionais, ou seja, essas razões elas não representam a mesma quantidade em relação a uma a outra, né? Essa aqui representa meio, esse representa 1,8 e esse representa 0,75. Então, não são diretamente proporcionais, tá? Muito bem, vamos lá. Pessoal, no exemplo 6, está dizendo que essa sucessão de números, ela é diretamente proporcional a esta, tá? Ela está afirmando isso. Então, se uma é diretamente proporcional à outra, quem são os valores de A, B e C? A gente vai ter que descobrir, tá? Então, como é que a gente vai fazer o seguinte, ó? Primeiro sobre o primeiro, né? Então, nós vamos ter aqui A sobre 2, que vai ser igual a B sobre 6, tá? Que vai ser igual a 20 sobre 4 e que vai ser igual a 25 sobre C. Como é que nós vamos determinar isso aqui? A gente sabe que todos vão ter o mesmo fator de proporcionalidade K, todos eles. Tá? Bom, aí é o seguinte, vamos ver quem é essa constante de proporcionalidade. Aqui no terceiro, na terceira razão, a gente pode determinar isso, ó, fazendo 20 dividido por 4. Vai ser 5, né? Essa razão ela equivale a 5. Significa que todos eles vão ter essa constante 5, né? Então agora o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, ó. Essa constante aqui é igual a 5, ó. Tá? A gente vai ver quem são as frações. Bom, se 20 dividido por 4 dá 5, 25 dividido por quanto que vai dar 5? Né? Aí eu vou determinar esses números através da fração equivalente, tá? Então, aqui como é um número inteiro, a gente já sabe que esse C aqui vai valer 5. Por quê? 25 dividido por 5 vai também dar 5, né? Fica fácil, são números inteiros. Aqui o B e o C, né? B e 6, desculpa, que é o B e o 6. B sobre 6. Tá? Então, que número que dividido por 6 vai dar 5? Ou é só fazer 5 vezes 6 que nós vamos encontrar esse número aqui, né? Vai ser 30. Né? 30 dividido por 6, 5. E aqui para dar 5, o A vai ter que ser 10. 10 dividido por 2 vai dar 5, né? Então, eu vou fazendo assim. Tá, pessoal, uma outra forma de se resolver isso aqui, né, além de pensar na fração equivalente, seria o seguinte: escrever essa divisão aqui, ó, né? 20 dividido por 4 é 5, né, pessoal? Então significa que se eu fizer 5 vezes 4, eu vou ter 20, né? Fazendo essa propriedade inversa da divisão, né?
o 5 vezes 4 para dar o 20 seria 5 vezes o que está embaixo para dar 20. Então, se eu multiplicar 5 vezes 6, eu vou ter 30. 5 vezes 2, eu vou ter 10, né? E aqui é o contrário, né? Como ele está em cima, eu vou ter que fazer 25 dividido por 5 para dar o valor de C, tá? Então, tu pode resolver isso aqui pensando na fração equivalente, né? Quando ela é número inteiro. Ou você escrever essa razão aqui na forma de divisão para determinar aquele fator de proporcionalidade e observar aqui que se ele multiplica com o que está embaixo, vai dar o de cima, né? Então eu vou multiplicando pelos de baixo. 5 vezes 6, 30, 5 vezes 2, 10. E quando for o de cima, eu vou ter que fazer a operação inversa. Então eu vou ter que fazer a divisão desse por esse, né? Tá? Porque o 20 que está em cima, se eu dividir lá pelo fator, eu vou ter o 4, então significa que o numerador precisa ser dividido pela constante de proporcionalidade para dar o denominador, e o numerador para encontrar o denominador para encontrar o numerador precisa ser multiplicado pelo fator de proporcionalidade, tá? Então é isso aí. Bom, pessoal, no último exemplo aqui a gente tem o seguinte, ó. Duas sucessões que são diretamente proporcionais, uma que é x, y e z, outra 3, 8 e 15. E aqui me dá o fator de proporcionalidade k, que é igual a 2, tá? Bom, então vou montar as razões. X sobre 3 igual a y sobre 8, que é igual a z sobre 15, né? Bom, como é que a gente vai determinar esses números aqui em cima, né? Para mim determinar eles, eu sou obrigado a ter o fator de proporcionalidade que é K, então que é 2, ó, tá? Esse K aí é a divisão das razões uma pela outra, né? O numerador pelo denominador. Bom, a gente já viu então, ó, que a divisão de uma pela outra vai dar sempre o fator de proporcionalidade. Então, por exemplo, se eu fizer aqui x dividido por 3, a gente vai ter que encontrar 2. Então eu trabalho a relação inversa da divisão. Bom, se x dividido por 3 é 2, então 2 vezes 3 é x, que é 6. 6 dividido por 3, 2. Então o valor de x aqui é 6, né? Porque como eu falei antes, ó, o que acontece? Quando você tem que determinar o numerador da razão, e você tem a constante de proporcionalidade, basta você multiplicar ela pelo número de baixo aqui, que é o denominador, e você vai ter o de cima. Então significa que 2 vezes 8 vai ser 16 aqui. E 2 vezes 15 nós vamos ter 30. É o que eu falei antes, tá? Então, quando a gente quer determinar o numerador das razões, basta eu multiplicar essa constante aqui pelo número que eu tenho no denominador e eu vou ter esse numerador aí, tá? Se fosse ao contrário, que não é esse exemplo, mas se eu tivesse esse x, y, z aqui no denominador, eu teria que fazer o contrário, dividir esses de cima pela constante para mim poder ter o denominador, né? Porque aqui, ó, x dividido por 3 é igual a 2, né? Que é 6, né? 6 dividido por 3 é igual a 2 e 6 também dividido por 2 é igual a 3. Significa que se esse x está em cima, eu vou dividir ele pela essa constante para ter o de baixo. Ó, 6 dividido por 2, 3. Então, se a minha incógnita x aqui tivesse aqui embaixo, eu teria que dividir o de cima pelo valor de k para ter o de baixo. Mas como eu quero o de cima, eu preciso multiplicar pelo de baixo para ter o de cima, né? É o inverso, tá, pessoal? Bom, os exercícios que vocês vão fazer são todos desse tipo aí, né, na aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer coisa, estamos aí à disposição de todos. Um bom trabalho.